lá então, irmãos. Vamos retomar aí depois de quase um mês, né? As sequências de estudos, ainda tratando da influência do satanismo nos nossos dias e na nossa sociedade. E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso 7. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 12, verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, o que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Ok, irmãos? Então nós vemos aqui o registro, repetitivo e cada vez progressivo dessa sequência apocalíptica, apontando agora a vitória de Jesus em relação ao dragão, ao valente. Lembra que Jesus no ministério terreno, ele disse, olha, que é impossível você vir e saquear a casa sem primeiro amarrar o valente, e que ele tinha vindo, e que ele mesmo viu Satanás sendo atirado dos céus. Refere-se à mesma situação. Então nós vemos aqui que a obra de Cristo, o ministério terreno de Jesus e a sua obra, seu sofrimento, sua paixão, sua morte, o seu sepultamento, a sua ressurreição, é justamente o derramar do seu sangue, por isso que fala por causa do sangue do Cordeiro, foi o motivo então que expulsa, que vence Satanás e o expulsa Satanás dos céus. Até esse momento, Satanás estava constantemente na presença do nosso Deus, segundo o texto, nos acusando de dia e de noite. Tá vendo lá o pecado do Everton? Esse Everton aí não tem jeito não. Olha lá, Senhor. Aí Jesus vem, paga a dívida, o sangue dele me purifica de todo pecado, e aí Satanás não tem mais do que me acusar. Mesmo que eu ainda continue na minha prática de pecado e constantemente desagradando ao meu Senhor, mas não tenho por que mais de acusar, porque toda vez que eu falo, você viu, o Everton pecou de novo. Aí Jesus fala, mas está pago. Olha lá, o Everton pensou de novo outra besteira. Também está pago. Então ele não tem mais o porquê de acusar.
perdeu a função de acusador, então ele é atirado para a terra, porque pouco tempo lhe resta, e ele vem então com cólera, com raiva, perseguir quem? A igreja, que aqui é descrita como a mulher. E a igreja e os seus descendentes. A ideia dos descendentes são todos os crentes. Veja aí o que diz o verso 17. Irou-se o dragão, que nós sabemos que é a antiga serpente, se chama diabo, Satanás, sedutor do mundo, aquela coisa que é explicado no verso 9. Então, irou-se o dragão contra a mulher, que aqui representa a igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, ou seja, todos os crentes. Por quê? O restante da sua descendência são os crentes. Porque ele qualifica esses restantes aqui. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? O testemunho de Jesus. Essa expressão, essa dobradinha aqui, guardar os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, aponta para aqueles que são crentes, que creem no Antigo e no Novo Testamento. Ou seja, que segue o padrão dos mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus no sentido da evangelização, da proclamação, de fazer discípulos. Então, o restante dos descendentes é qualificado como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que são todos os verdadeiros crentes. Tudo bem? E é para esses, é em relação a esses que o diabo então vem com cólera, com ira, para perseguir eles, e aí depois vai abrir a partir do capítulo 13, mostrando que ele vai perseguir através do sistema político, governamental, né, das leis, como nós já temos vivido, vai perseguir através dos falsos ensinos, do liberalismo, das ideologias, das filosofias, e vai perseguir através da promiscuidade, da sedução, né, da prostituição, da imoralidade, de todas as práticas pecaminosas relacionadas ao hedonismo e à satisfação sexual fora do padrão de Deus. Tudo bem até aqui, irmãos? Então, é esse o contexto que a palavra de Deus nos apresenta, que nós estamos vivendo. E aí ele diz um tempo aqui. Que tempo é esse? Vamos dar uma olhada aí? Que ele vai perseguir, né? E aí o Senhor vai preservar a igreja, ou no caso a mulher, verso 14 eu estou falando, vai preservar a mulher no deserto. No deserto é isso aqui que nós estamos vivendo, tá? Porque o benefício do paraíso é lá, aqui é o deserto. Então o Senhor vai nos preservar nesse sentido, ao seu lugar, aonde é sustentada durante o quê? Um tempo, tempos, ou seja, 2 tempos, e metade de um tempo, que dá o quê? 3 tempos e meio. Tudo bem? Esse número é repetido aqui em Apocalipse, apontando para 3 anos e meio, apontando para 1260 dias, apontando lá para quantos meses? 42 meses, se não me engano, não vou lembrar aqui de cabeça. Mas tudo isso refere-se ao mesmo período. E não é um período literal, porque Apocalipse não é para ser interpretado de modo literal. Esses 3 tempos e meio, que refere-se àquilo que Daniel falou lá na sua profecia. Esse um tempo, tempos e metade de um tempo, ou 3 tempos e meio, ou 3 anos e meio, ou os 42 meses, ou os 1260 dias, refere-se ao período da primeira vinda de Cristo, quando ele expulsa Satanás, ou vence Satanás na cruz, até o retorno de Jesus. E esse é justamente o tempo que nós estamos vivendo. Aqueles que vão interpretar de uma maneira dispensacionalista vão falar que esses 3 anos e meio é o período da grande tribulação, que aí é literal, 3 anos e meio. Não se refere a isso, porque o Satanás já está perseguindo a igreja desde a vitória da cruz. Satanás vai se levantar desde, ele não vai esperar a grande tribulação para vir perseguir a igreja, já está perseguindo. Os aliados de Satanás já estão no mundo e já estão atuando contra nós, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, irmãos, o que nós estamos falando, quando tratamos aqui do tema satanista, a influência dele, é para os nossos dias, é para o nosso tempo. E é isso que nós estamos vivendo. Nós somos perseguidos e ele está com grande cólera, com grande ira, vindo sobre nós. E a melhor maneira de estarmos preparados para esse embate, né, dentro de uma questão
de estratégia é conhecer um pouco do nosso inimigo e saber daquilo que ele pode realmente fazer. Nesse sentido, então nós já vimos nas aulas anteriores a estratégia dele aplicada lá na tentação de Jesus, e aí aplicamos para vocês como que o Satanás pode também te tentar, sempre com o objetivo de te derrubar, sempre com o objetivo de te destruir espiritualmente, né? E aí vemos também a ação dele no mundo. Então, tendo isso em mente agora, vamos seguir aqui os nossos slides e vamos, já trabalhamos com tudo isso aqui, tratar, aí como eu disse, né? Está até aí em negrito aí. Então, Satanás vai nos perseguir, vai tentar escravizar e tal, através dos anjos caídos e dos seus aliados. Aí entre parênteses aqui, ó, besta do mar, que é o sistema político econômico bélico, em negrito, besta da terra, que é o sistema filosófico, religioso e ideológico, falsos ensinos, liberalismo e tudo mais, e através da Babilônia, ou da grande prostituta, que é o sistema moral ético do mundo, né? Que é o jeitão que o mundo te ensina a viver, o modo de tentar mudar a sua cosmovisão, né? Então isso não tem nada a ver, não é assim, tem que ser tolerante, o amor que é o mais importante, toda forma de amor é válida, e piriri, pororó, esse sistema ético que o mundão vai colocar, né? A igreja tem que ser tolerante, tem que ser ecumênica, tem que ser inclusiva. Não, meu amigo, esse não é o padrão bíblico, né? O padrão bíblico exige mudança de vida, exige santidade, exige fidelidade, obediência a Deus. Então, mas isso está na contramão do mundo moderno. A palavra de Deus não muda. O mundo passa. Os modismos vão e vêm, né? O sistema, mundo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E aí, aqueles que guardam o mandamento do Senhor e o testemunho de Jesus têm que estar fiéis, têm que andar de modo fiel a quem? A palavra. Esse é o foco. Tudo bem? Então, aí, quem é então Satanás? Eu não lembro se nós chegamos a falar alguma coisa aqui, eu acredito que sim, mas vamos relembrar então rapidamente. Quem é? Segundo Mateus 12, 24 a 30, ele é o chefe dos anjos caídos. Existe uma diferença entre diabo e Satanás, a ideia, depois nós vamos ver essa questão da terminologia, mas é só por uma questão que um vem do hebraico, outro vem do grego, e aí depois a gente vai tratar. Nós vimos aí que o seu nome, né, Satanás, significa acusador, caluniador ou adversário. E existem vários termos que apontam para ele. Nós vimos aqui, inclusive, em Apocalipse 12, 7, né, dizendo que ele é o grande dragão, a antiga serpente, o sedutor do mundo. São títulos que ele recebe e que apontam para a sua realidade. Então, como Satanás, ele é o acusador, o caluniador, o adversário, né? Como o sedutor do mundo é aquele que age através dos seus aliados para te conduzir para longe de Deus, para te seduzir. É lógico que agora nós sabemos também que durante esse período dos 3 tempos e meio, ou do período que nós estamos vivendo, que dentro da nossa teologia é chamado de milênio realizado, dentro desse período, Satanás foi amarrado para não seduzir as nações, ou não continuar enganando as nações, a respeito da pregação do Evangelho. É por isso que o Evangelho avança. Por que o Evangelho não avançou antes do ministério de Cristo? Ficou restrito praticamente ao povo judeu. Porque as nações estavam sendo enganadas por Satanás. Ele era o sedutor delas. Todas as nações estavam debaixo da sua autoridade. A partir que Jesus recebe a autoridade no céu e na terra, essa autoridade não é a autoridade suprema, porque ele sempre teve, ele é o soberano, mas a autoridade no sentido da missão. Por isso que ele diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e por isso, e de fazer o quê? Então, a autoridade que é dito lá em Mateus, não é a autoridade da essência, porque a autoridade suprema, eterna, Jesus sempre teve, ele é Deus. Só que ali quando ele diz, recebi, então se ele recebeu o que ele não tinha, não trata da autoridade suprema, mas sim de que naquele período o mundo jaz no maligno, o mundo estava debaixo da ação de Satanás, tanto que Satanás oferece isso para Jesus, se você me adorar prostrado, eu vou te dar toda a glória das nações. E ali então Jesus vence Satanás e ele recebe a autoridade para aprisionar Satanás, amarrar o valente. Então por isso você não precisa estar amarrado em nome de Jesus, ele já está.
essa prática do positivismo, ai, está amarrado. Está mesmo, pode ficar tranquilo que está. Mas está amarrado em que sentido? No sentido que ele não pode mais enganar as pessoas. E é por isso que você prega o evangelho, e o evangelho faz sentido para os eleitos de Deus. Antigamente não, você pregava e as pessoas não entendiam, porque estavam ludibriados, enganados por Satanás. Agora não, como sedutor do mundo, ele perde em termos essa sedução no sentido da vida espiritual. E é por isso que o evangelho avança. E é nesse período então que depois do Apocalipse vai dizer que ele foi aprisionado por 1000 anos. Só que no finalzinho ele vai ser solto e voltará a seduzir as nações. Que é o período da grande tribulação. Onde então as pessoas, vamos de novo, você vai pregar, meu amigo, como Paulo diz, né? Os últimos dias serão tempos difíceis. Porque você vai pregar e as pessoas não vão dar ouvidos. Você fala do evangelho de um modo claro, você desenha para o cara e ele não entende. Porque ele está sob a cegueira, a surdez que o próprio Satanás pode produzir. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então nós estamos vivendo tudo isso. O que mais? Como eu disse, Satã ou Satanás vem do hebraico e é compatível ao termo diabo, que vem do grego. Ambos apontam para a ideia do acusador, o adversário. Outros nomes aí do nosso inimigo. Apolion, que significa destruidor. Está aqui em Apocalipse, se tiver aberta a sua Bíblia aí, dá uma olhadinha aí. Apocalipse capítulo 9, verso 11. Aqui está falando das trombetas, né? De quando Satanás vem de novo para perseguir. Ele diz assim: tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo. É outro título para ele. Cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Então, se tiver um cachorro lá muito feroz, você já sabe o nome bonito para pôr. Misericórdia, né? Mas é Polion, vem cá. Já pensou? Então, que é o nome do cão. Tudo bem? Então ele recebe esse título. O que mais? Vamos ver. Tentador, nós vemos lá em Mateus, capítulo 4, 1 Tessalonicenses 3, 5. Outro título, maligno. 1 João 5, mundo jaz no maligno. Né? Efésios 6, 16, para revestir-se da armadura de Deus, para estar prontos a se defender dos dardos inflamados. De quem? Do maligno. É o mesmo Apolion, o mesmo Abaddon, o mesmo Satanás, o mesmo grande dragão, o mesmo serpente, é a mesma coisa. O que mais? Príncipe deste mundo, né? Você tem na João, que usa essa expressão, seguindo o curso do príncipe deste mundo. Aí, Deus deste século, né? Porque ele é adorado, ele é dignificado pelo mundo. Isso está lá em 2 Coríntios, Mateus 4, 1 João 5,19. Chamado de inimigo, né, por Jesus, que o Senhor vem e espalha a boa semente. E o inimigo vem e semeia o joio. Lembra disso? Chamado de inimigo. Demônio, né, 1 Coríntios 10, Mateus 12, 24, Beuzebu. Então, não falta nome, tá certo? Príncipe da potestade do ar, segundo Efésios 2:2. Dominador deste mundo tenebroso, está se referindo sempre à mesma entidade, irmãos. E aí algumas características do nosso inimigo. Vamos lá. Segundo a palavra de Deus, ele é rebelde. Né? Nós temos aqui alguns textos no Antigo Testamento, que são textos usados para os reis, né? Sobre Tiro, sobre Edom e sobre a própria Babilônia. Mas conforme Lucas e conforme Apocalipse, há uma conexão desses textos como alusão a Satanás. Os textos estão falando da queda dos reis, teologicamente falando, biblicamente falando. Só que esse registro da queda desses reis, de Tiro, de Edom, da Babilônia, de certa forma faz conexão com a queda do inimigo. Então, nós vamos fazer essa leitura para que você faça uma compreensão mesmo, porque comparado com Apocalipse 12 que nós lemos, que trata que Satanás foi lançado dos céus, ele foi expulso dos céus, e por isso que ele vem tentar a igreja e os crentes. Vamos ver lá? Isaías 14, abra sua Bíblia.
pastor, a gente pode dizer que esse texto está falando de Satanás? Não, é uma alusão, mas você tem dentro da concordância bíblica termos que apontam para que essa história aqui sirva de alusão àquilo que aconteceu com Satanás. Então vamos lá, Isaías capítulo 14. Que é a ideia do triunfo sobre a Babilônia, né, a Síria. Então vamos ver aqui a partir do verso 13. Diz assim, o 12, né? A perícope começa no 12, na verdade. Então diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Pronto, só para essa frase aqui, tem alguma conexão já lá com Apocalipse 12 que nós lemos? Ó, o sedutor das nações foi lançado para a terra, ou seja, há uma alusão aqui, a gente não pode negar isso, apesar que o texto está falando também historicamente da queda da Babilônia, que sim vai descer, o que engrandeceu, aquela coisa toda. Então vamos lá. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse é o principal desejo de Satanás, ser igual a Deus. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos. Falando do rei, mas aponta de alusão ao próprio Satanás. Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir para casa, Todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado fora da tua sepultura, como um renovo bastardo, coberto de mortos traspassados à espada, cujo cadáver desce à cova e é pisado de pedras. Veja, está tratando da queda do rei Babilônia, porém serve de alusão a conexões, termos e expressões que apontam para a mesma coisa que Apocalipse diz, relacionada à queda do próprio dragão, da queda de Satanás. Tudo bem até aqui? Dá uma olhadinha agora comigo lá em Lucas. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 18. Veja aí Cristo afirmando, né, no retorno dos 70, que estavam felizes porque os demônios submetiam a eles por causa do nome de Jesus. O verso 17 vai dizer isso, né? Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas então ele lhe disse, ou seja, Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo da onde? Caindo do céu como um relâmpago. Então veja, essa queda do céu, que depois é reforçada lá em Apocalipse 12, e que por alusão é dito aqui em Isaías, aponta para a queda de Satanás. Tudo bem? O anjo caído, né? Então vamos lá. Agora, Jeremias. Jeremias capítulo 49, verso 16 em diante. Aqui nós temos uma profecia contra Edom, e nos é dito assim: verso 16: o terror que inspiras e a soberba do teu coração te enganaram. Tu que habita nas fendas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Assim será Edom, objeto de espanto,
Todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Como na destruição de Sodoma e Gomorra e das suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim não habitará ninguém ali, nem morará nela homem algum. Eis que, como sobe o leãozinho da floresta jordânica contra o rebanho em pasto verde, assim, no momento, arrojarei dali a Edom, e lá estabelecerei a quem eu escolher. Pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom, e os desígnios que ele formou contra os moradores de Temã. Certamente até os menores do rebanho serão arrastados, e as suas moradas espantadas por causa deles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu grito até o mar vermelho se ouviu o som. Veja, está falando da queda de Edom, mas há uma alusão, pelo menos no final, que é apontando também para a queda de Satanás, e a ideia de que ele vir com um grande estrondo, né, com grande cólera, com grande ira, com grande raiva. E assim foi a queda também de Edom. E o outro texto que serve de alusão é Ezequiel, capítulo 28, que é uma condenação contra o rei de Tiro, justamente por causa do seu orgulho, né, por causa da sua soberba. Então vai dizer assim, Ezequiel 28, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Sim, és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria, pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro, prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas e por causa delas se eleva o teu coração. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos transpassados nos coração dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Pois não passas de homem e não és Deus no poder do que traspassa. Da morte de incircuncisos morrerás, por intermédio de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. E aí então vem ainda toda essa questão até o verso de número 17, apontando aí para a queda do rei de Tiro, mas que aponta também para o fato da declaração de Deus que Satanás será destruído e que será lançado no lago de fogo e de enxofre, inclusive junto com o próprio inferno. Então são textos que tratam dos reis de Tiro, de Edom, da Babilônia, mas que quando comparados com textos que falam da queda de Satanás, do diabo, você vê algumas semelhanças. E o motivo, portanto, dessa queda ou da rebeldia de Satanás está no fato de ele ter se orgulhado, de ele ter tentado se colocar no lugar de Deus, na posição de Deus. E isso há um consenso nesse sentido. Tudo bem aqui, irmãos? E ele foi então lançado sobre a terra. Uma outra característica que a palavra de Deus dá a respeito de Satanás, além da rebeldia, é que ele é contra a vida. Ele é um assassino, né? Ele é o pai da mentira. Ou seja, ele é contra a verdade. Apesar de que essa questão do texto clássico, né, que se usa, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, não é isso? Esse texto, na verdade, está referindo-se aos falsos mestres, né, aos fariseus. É muitas vezes aplicado como se fosse a Satanás, é lógico que é uma alusão também, mas o texto primordialmente aponta para os fariseus, os falsos pastores, os falsos mestres, aqueles que ensinam de modo errado. Esses realmente acabam vindo para roubar, matar e destruir. Mas
nós vemos também a palavra do Senhor apontando para o nosso inimigo como esse que é contra a vida, que é contra a verdade, que é o assassino e também o pai da mentira. Dá uma olhadinha lá em João 8. João capítulo 8, verso 44 em diante. Jesus confrontando aqui, né, os religiosos da época. E ele diz assim, verso 44 de João 8: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. E aí Jesus falando do diabo: ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Sois de quem? Ele começa o verso 44 dizendo: vós sois de quem? Do diabo. Então, aqueles que não ouvem a verdade e que não têm esse entendimento aberto para a verdade, irmãos, não entendem a palavra do Senhor, é porque na verdade estão seguindo seu próprio pai, são do diabo, porque só gosta, são contra a vida, são contra a verdade, né? Então manipulam. E a gente vê, por exemplo, toda uma ação mundial de manifestação através das ideologias, através do hedonismo, da prostituta, né? da grande Babilônia, movimentando o mundo. E você vai ver que as pautas sempre vão ser contra Deus, contra a vida e contra a verdade. É basicamente isso. Toda ideologia que se levanta, ela vai combater os princípios da palavra do Senhor, né? Bandeirinha do aborto. A mulher tem o direito do seu próprio corpo, piriri pororó. É uma pauta contra o quê? Contra Deus, contra a verdade de Deus, em última análise, contra a vida, né? Eles simplesmente mudam a ética, né? E aí, por exemplo, o embrião já não é vida. E aí, até, sei lá, quantos meses lá, pode matar. Igual um rato no ninho. Simples. E por quê? Porque é uma ação de quem? Aí você fala, não, isso aqui vem de Deus. Não, Deus é vida, Deus é verdade, Deus, né? Toda pauta que se levanta contra esses princípios, na verdade, é porque sois do diabo, não tem outro pai dessa história toda aí. Então, cuidado com as ideologias e com a sua cosmovisão, da maneira que o mundo tem conduzido a sua cabeça, a sua verdade. E o questionamento que você tem que fazer é justamente isso. Isso que eu estou defendendo é a favor ou contra Deus? Isso que eu estou defendendo é a favor ou contra a vida? Isso que eu estou defendendo é a favor ou contra a verdade? Se você fazer essas 3 perguntinhas, você já vai evitar um monte de problema. Você já vai deixar de lado muitas ideologias aí que são mundiais, que é dentro dessa tentativa, né, de aplicar uma cosmovisão geral, de longe de Deus, longe da verdade, longe da vida. Então, cuidado, tá bom? É Satanás que produz tudo isso aqui. O que mais? Outra característica, ele é sedutor. Dentro da arte católica, né, vamos assim dizer, período feudal, não sei o quê, e muitas vezes você vai ver os artistas expressando Satanás como alguém muito bonito e com olhar 43, né? Você olha para o quadro assim, você vê aquela ideia da sedução, né? Então, por quê? Porque ele é um sedutor. Foi assim que ele fez com Adão e Eva, né? Com especial a Eva. O que ele fez? Ele seduziu com sua mentira. Não, Deus falou isso para você? Não é isso que vai acontecer, não. Olha aqui que maravilha, que esse fruto aqui, que ele proibiu, coisa linda. Vamos lá, aproveita, né? Então, é a maneira dele agir. Ele nunca vai se apresentar
vermelho de chifre com tridente, que aí você sabe que ele é. Ele vai te apresentar, como diz Paulo, né, como anjo de luz, como ministro da justiça, vai te apresentar bonitão, né? E tentar te conduzir à argumentação, dizer, não, isso aqui, a Bíblia já era, isso aqui é coisa passada, esse princípio bíblico aqui, não, o que é isso? O importante é a sua vida, você é especial, você é lindona, maravilhosa. E aí vai te seduzindo e vai te conduzindo a você conceber o pecado. Lembra do texto que nós lemos Tiago recentemente? Né? Primeiro te seduz, dá uma piscadinha, aquela coisa toda, aí depois ele concebe, e aí vem o dar à luz, o pecado, e a consequência do pecado, a morte. Então, essa sedução que ele apresenta. Nenhum pecado nosso, irmãos, assim, vamos dizer, aconteceu. Não. É um processo. Você praticar uma prática pecaminosa é fruto de um processo. Que talvez aqui na sua cabeça, ou até mesmo por toda a influência que a gente recebe, vai amortecendo, né, a nossa consciência, cauterizando a nossa consciência, e aí você faz naturalmente. Mas é sempre um processo. A prática pecaminosa é sempre um processo. É uma desconstrução da verdade de Deus para você aceitar a prática pecaminosa. Por que nós aceitamos tantas práticas pecaminosas hoje? Porque foi um processo de desconstrução da verdade. Aí quando você traz a verdade bíblica de novo, aí choca, aí todo mundo, meu Deus, não, o que é isso? Isso é intolerância, isso aqui é fobia, isso aqui é não sei o quê, vai pôr nos nomes tudo. Né? Mas por que hoje se apresenta uma verdade bíblica que choca a nossa geração? Porque nós somos um processo de desconstrução. Fomos tirando Deus da jogada, tirando a verdade da jogada, tirando a palavra da verdade. E aí, quando estamos lá na frente, se apresenta a verdade novamente, há o arrepio. O processo da sedução de Satanás. Né? Vamos dar uma olhadinha lá em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, verso 10. Veja aí a expressão, né? O diabo, que é o acusador. Qual que é a segunda expressão que apresenta aí? O sedutor. O sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo, de enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aqui já está falando da destruição de Satanás e dos seus aliados. Porém, é apresentado como o sedutor. Compare aí com o verso 8, desse mesmo capítulo. Depois, já perto do final dos 1000 anos, quer ver? Antes do 8, lê para mim o 3 aí. Capítulo 20, o início, né? Verso 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou, pôs selo sobre ele. Veja mais, para que não mais enganasse ou seduzisse as nações até se completar os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. E aí vamos para o 8. O 7, melhor. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá a fazer o quê? A seduzir. Veja, a prisão de Satanás durante o milênio, que é o milênio realizado, não é no sentido que ele não pode agir. Eu sempre faço uma comparação aqui, você pega o maior traficante do Rio de Janeiro e prende ele. No maior presídio de segurança máxima. Acabou o tráfico. Esse cara vai parar de mandar no tráfico? Ele vai continuar lá mandando SMS dizendo, ó, mata o Zé, mata o João, mata o Barnabé. Não é isso que vai acontecer? Então, a prisão de Satanás não elimina a ação dele. E a prisão de Satanás, ela é específica. Qual que é a prisão? Qual que é o motivo da prisão? Volte aí para Apocalipse 20, verso 3. Lançou no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, ou seja, o prendeu. Para quê? Com que finalidade? Para que não mais enganasse as nações.
Então, a prisão de Satanás, aqui de Apocalipse 20, refere-se à ação de Satanás em enganar as nações, em seduzir as nações. Como eu disse no início, por isso que o evangelho avança. Você tira o enganador, falou, você não pode mais enganar. Então aí você apresenta a verdade, e aqueles que o Senhor separou para a sua própria glória, esses vão ser alcançados. Só que no final, perto do final do milênio, diz o texto que é necessário que Satanás seja solto. E seja solto para quê? Aí o verso 8 diz, para de novo seduzir as nações, para de novo enganar as nações. E agregar as nações, que aqui é colocado, né? Que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, que aí você vai lá para o Antigo Testamento, a fim de reuni-las para peleja. O número delas é como a areia do mar. Então ele vai de novo seduzir as nações e vai chegar para o ouvidinho das nações e falar assim, ó, sabe qual que é o problema do mundo? Sabe por que a gente não está vivendo em harmonia? Cadê a igreja? Os crentes, esse pessoal que ainda guarda os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, esses são o problema. Está todo mundo já num patamar de ética, de tolerância, de aceitação de toda forma de amor, de globalização ética. Mas aí vem esses retrógrados, esses Zé Ruela aí, que se dizem crente, esses babaca da Bíblia aí, e os caras falam, não, está errado, não é isso, não, o homossexualismo é pecado. Eles são o problema deste mundo. Vamos eliminar essa casta, vamos eliminar esse grupo, que aí a gente vai viver em paz. Porque se você aceita e eu aceito, a gente tira só aquele que diz que não aceita, que aí a gente vive em paz. Então ele vai voltar a seduzir as nações, e ele vai voltar a falar no pé da ouvido das nações, dizendo assim, ó, o problema deste mundo são os cristãos, são os crentes, os que guardam os mandamentos e o testemunho de Jesus. E aí, meu amigo, o que vai acontecer? Aquilo que Jesus chama de grande tribulação. E a igreja vai passar por ela? Biblicamente falando, sim. Ah, mas pastor, tantas igrejas falam que não. Não fala que não, porque está baseado nas revelações, nas visões que algum Zé Ruela teve aí. Que foi para o céu 7 vezes, foi para o inferno 14. Esses caras aí, eu recebi a revelação que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Mas na Bíblia não diz isso. Está pautado em revelações e não nas escrituras. Só que aí vai se pregando tanto isso, que aí todo mundo acha que é verdade. Quando você vai lá para estudar Mateus 24, 25, você vai ver que, inclusive, a grande tribulação, ela é abreviada por causa de quem? Por causa dos eleitos. Mas se os eleitos não estão... Imagine a questão ilógica. Nós estamos no céu, curtindo o casamento do Cordeiro. Comendo as entradinhas, né? Pegando lá o prato principal, aguardando o bolo, estamos lá. Aí, vamos abreviar a grande tribulação dos ímpios lá, por causa dos eleitos que estão lá no céu, na festa. Há motivo disso? Vamos acabar a festa mais cedo, porque coitado dos ímpios que estão lá na tribulação. Não, meu amigo, a tribulação vai ser abreviada, porque a gente ainda vai estar aqui. E o pau vai comer, como diz o outro. Satanás vai vir para enganar, vai reunir dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reunir-se para peleja. É guerra. E os caras vão se levantar contra os verdadeiros crentes, os que guardam os mandamentos e o testemunho de Jesus, e vão pôr a gente na parede. E os da nossa própria casa vão nos entregar. Vão nos expulsar da sinagoga. Vão mentir a respeito de nós. O que nós estamos vivendo aqui, meu irmão, é só o princípio das dores, Jesus diz, não é grande tribulação. E nós já estamos levando burdoada de todo lado. Se você quer assumir um padrão da verdade, você vai levar burdoada de todo lado. Se você quer assumir a sua posição como
adorador de Deus, como que guarda os mandamentos de Deus, testemunho de Jesus, você vai levar bordoada. Todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, o apóstolo Paulo vai dizer. Então, irmãos, esta é a grande realidade que nós estamos vivendo. Quanto mais a igreja for se amoldando a essa sedução, aí ela deixa de ser a igreja, né? Ela passa a ser a igreja, a mulher adúltera, a mulher falsa. Não a prostituta, porque a prostituta é o mundo, mas a mulher adúltera. Então, cuidado, irmãos. E veja que essa luta para manter o padrão bíblico é uma luta constante. Porque a tendência é a gente está recebendo tanta influência, que a tendência é a gente começar a nos amoldar à sedução deste mundo. Vocês viram recentemente o caso lá do jogador lá, qual que é o nome dele lá? Maurício Souza. O cara falou só do super-homem, meu amigo. Ai, se ele tivesse falado de alguém especificamente. Ele falou só do super-homem. Que desde que eu sei, era hétero dentro dos quadrinhos. Aí o cara fala, gente, o negócio está piorando, vai ver para onde vai caminhar o negócio. Ele não falou absolutamente nada. Quem teve acesso à postagem dele, você lê aquilo lá, não tem nada demais aquilo que ele falou. Criaram essa confusão que criaram. Agora, o Maurício de Souza é um pastor? Ele é um cristão declarado, testemunho e tal? É. Aí ele se posiciona, pronto, já começa. Mas até pouco tempo atrás, ninguém conhecia Maurício de Souza, gente. Mesmo porque o vôlei não é tão... Só quem gosta do vôlei, quem é amante do vôlei, conhecia ele. Mas quem não segue esse esporte, não sabia o que era. Só que aí o que acontece? Não vão nem ver o que ele postou, mas entra na onda para descer a lenha no cara, que o cara é homofóbico. Rapaz, o negócio vai ficar complicado mesmo. Agora, não é de se admirar, porque portas no fundo, já falou que Jesus era o quê? E aí, pronto. Então não é se admirar. Jesus travesti, da passeata gay, Satanás vencendo Jesus no carnaval. Aí você acha, não, mas isso é cultura, pastor. Não, meu amigo, se prepara o lombo que o trem vai complicar. E você fala assim, pastor, por quê? Porque a igreja está sendo intolerante. É isso que o diabo vai falar para as nações. Nós estamos lutando contra os crentes, não porque nós entendemos que os crentes são, mas porque os caras são irredutíveis, eles não abrem mão de nada. Como que você vai abrir mão da verdade? Não tem como. E aquilo que nós lemos lá, estão dispostos, né? Volta aqui, já está em Apocalipse 20, volta lá para Apocalipse 12 que nós lemos. Verso 11, está falando dos crentes, né? Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face do quê? Em face da morte, não amaram a própria vida. O que está falando esse cântico aqui? Que os crentes que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, meu amigo, por amarem a Deus e a Jesus e o seu mandamento e o seu testemunho, vão ser levados para onde? Para a morte. E vão passar pela morte porque não amaram a própria vida, amaram mais o Senhor. É isso que já está acontecendo no mundo. Aqui ainda está tranquilo, mas tem muitos lugares aí que os irmãos estão sendo mortos justamente porque guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Então Satanás está ativo e atuando no mundo? Sim. Ele não pode enganar mais
as nações no sentido da evangelização, mas ele continua se preparando para esse finalzinho, onde ele vai vir com toda a cólera, com toda a ira, para nos perseguir, inclusive, se possível, até a morte. Tudo bem até aqui? Ele é o sedutor. Então, não se assuste se amanhã depois, dentro da sua casa, os seus parentes que não servem a Deus, se levantarem contra você. Eles estão seduzidos por esse sistema. E a briguinha, a sedução ao pé do ouvido é justamente essa. Não defenda absolutos. Porque quando você defende absolutos, você é intolerante, você é não sei o que, fóbico, você é ciclista, taxista, né? Todos os istas que eles falam. Então, se eu defendo a liderança masculina na família, sou machista. Se eu prego sobre submissão no padrão bíblico da mulher, machista. Se eu não aceito o ecumenismo, tolerante. Se eu confronto todas as formas de amor dentro do padrão do amor bíblico, homofóbico, e por aí vai, irmãos. Cuidado. O cristão, ele defende absolutos. Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Não é uma verdade, não é um caminho, ou não é um estilo de vida. Ele é o. É definido. É absoluto. Ele é a verdade, ele é a vida, ele é o caminho. Não existe outro. A partir do momento que você, como cristão, começar a quebrar absolutos que a Bíblia te apresenta, você vai começar a ser seduzido, irmãos. Essa é a grande realidade. E esse estudo que nós estamos dando aqui, para a maioria das pessoas, é um discurso de ódio. O pastor Everton está pregando um discurso de ódio na igreja, pegando aquele gado que ele manipula a mente, e fica cucando na cabeça daquele gado a intolerância. Irmãos, veja como é fácil eles nos rotularem e nos excluírem. É rapidinho. Se posiciona lá no seu trabalho. Se posiciona lá na sua faculdade. Você vai sair pior que embalagem do correio para entrega internacional. Selado, rotulado, de todo lado. Já viu embalagem internacional? Para ganhar dinheiro tem 300 mil selos de carimbo naquele trem. Rotulado. Você vai ficar pior que aquilo. Porque agora você é intolerante. Agora você é homofóbico. Agora você é não sei o quê. Agora você é não sei das quantas. E vai te carimbando. Ao ponto de tentar te massacrar e te sufocar. E aí ele te exclui. Aí no momento que você tem lá um parecer, fala, já vem o fulano, o rotulado aí falar. Aí como que é que eles falam, os adolescentes aí, me ajuda? Lacra, aí vocês lacram o cara, é isso? Como que é? O contrário? Cancela. Aí cancela. Vamos cancelar. Pronto.
certeza. Não, veja, um dos aliados de Satanás é a besta da terra, que é justamente as falsas religiões, as falsas ideologias, falsas doutrinas, e que a maioria das igrejas hoje já acolheu. Não sei quem colocou lá, né? Eu não sei se é verdade também. A igreja, não sei das contas lá, aqui todos são bem-vindos. Peraí, cara. Na fachada da igreja, todos são bem-vindos. O que essa igreja está falando? Primeiro que ela abraçou essa ideia da ideologia de gênero. E que essa prática é uma prática simplesmente social, não é pecaminosa. Não é uma escolha pecaminosa. Ok? Não, a pessoa é assim. Amigo, você foi produzido assim. Você foi ensinado para ter essa sua escolha. É uma prática pecaminosa, segundo as Escrituras, mas que você foi moldado para isso. Tem uma coisa que eu falo que muitas vezes choca as pessoas, mas irmãos, quando Adão e Eva pecaram, o nosso ser foi gravado com todas as possibilidades pecaminosas. Você tem todas elas no seu HD aí. Todas. Nós somos mentirosos em potencial. Eu não minto, eu luto. Meu amigo, ninguém precisou te ensinar a mentir. Ninguém precisou te ensinar a roubar. Ninguém enganar, ou seja, ela fazer o que for. Não existe uma escola do pecado. Vem aprender a pecar. Não existe isso. Você já nasce sabendo, inclinado para isso. O que vai determinar se um pecado vai aflorar ou não na sua vida, muitas vezes é aquilo que te ensinaram. O contexto que você viveu. As experiências que você passou. Que vai dar o start ou não naquele determinado pecado. Mas já está aí. E aí nós temos um processo de 60 anos, mais ou menos, de desconstrução dos valores do homem, da mulher e da sexualidade na nossa sociedade. Aí hoje, a pessoa, não, eu me achei assim. Na verdade, você foi educado assim, meu amigo. Você foi ensinado. Você passou por um processo, que é o mesmo processo que a nossa geração está vivendo, que é a questão da quebra dos absolutos. O que é ensinado para os nossos adolescentes na escola? Não existe absolutos. Você precisa ser mente aberta. Você precisa experimentar outras situações. Esse negocinho que o seu papai e que sua mamãe falou, de Jesus, tarará, isso é a opinião dele, você tem que formar a sua. Então você abre a sua mente, isso está errado. Daqui uns dias o governo vai nos proibir de ensinar os nossos filhos, irmãos. Já tem tentado fazer isso. Não se assuste daqui a algum tempo ter um processo aí no conselho tutelar de um junior, um adolescente, que entrar contra o pai, porque o pai está forçando ele a aprender uma determinada doutrina. Não se assuste se isso acontecer. Ou então um filho entrar com processo contra o pai, porque com 7, 8 anos quer fazer a mudança de sexo e o pai não quer deixar. E aí vai ter um monte de servos de Satanás para apoiar esse cara, esse menino, essa criança, contra o pai e a mãe dele. É assim que as coisas vão funcionar. É uma desconstrução, irmãos. E como a mãe falou, o problema é que grande parte da igreja abraçou. E abraçou isso como uma evolução. Irmão, nós chegamos ao ponto de pessoas defenderem que a Bíblia precisa ser o que mesmo? Atualizada. A maioria das pessoas que dão luz, dão a luz, mulher, claro.
Enéas, o saudoso Enéas, né? Numa entrevista ícone, ele, aí sim usando o termo, ele lacra um jornalistinha lá da época, que o cara perde a linha, ele fala, não, o senhor tem razão. Ele chega pro cara, o cabeçudo, é uma questão biológica, velho. 2 homens não procriam, 2 mulheres sozinhas não procriam. Aí o jornalista, não, na verdade, eu me confundi aqui, Lembra dessa entrevista icônica na TV Cultura? Meu amigo, mas chega assim, não chega à beira, chega ao fundo do abismo, porque você fala assim, não, chegou à beira da idiotice. Não, já passou da beira e caiu, está lá no fundo. Só que eles vão te paramentar e te ensinar como se for, não, é o jeito dela pensar. E pronto, acabou. Agora, a nossa luta não é contra sangue e carne. Quem está por trás disso tudo? É assim que a Bíblia nos apresenta. Vamos lá, caminhar, nós temos mais alguns minutinhos aí. A Bíblia também chama ele de enganador. Claro, pai da mentira, só pode ser um enganador. Apocalipse capítulo 20 ainda, verso 3, nós já lemos, né? O enganador das nações, que é a mesma ideia do sedutor, né? E eu quero chamar a sua atenção, você lembrou aí, Apocalipse 23, para que não mais enganasse as nações. Aí vamos dar uma olhada lá em 2 Coríntios. Segunda Coríntios capítulo 11, verso 14. Paulo está falando, né, a respeito dos falsos profetas, mas aí ele vai dizer aí no verso 14, esse verso aqui é importante para uma série de situações, irmãos. Ele vai dizer assim, e não é de admirar a respeito dos falsos apóstolos, falsos obreiros fraudulentos, né, que se colocam como servos de Deus e que ensinam a verdade. Fala assim, amigo, Vânia, falando para você, não fica admirado dessas igrejas ter abraçado todas essas heresias. Porque, aí ele vai dizer, por que tem tanto falso profeta, tanto falsos apóstolos, falsos ensinadores? Porque não é de admirar que o próprio Satanás faz isso. Veja o verso 14. Então, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele engana. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros, ou seja, os demônios, se transformam em ministros de justiça. Não só ministros de justiça, mas alguns se tornam ministros da justiça, né? E o fim deles será conforme as suas obras. Ele é um enganador. Ele se faz de anjo de luz, ministro de justiça. Ele vai te apresentar bonitão. A causa lá, a bandeirinha, que ele vai te conduzir a levantar, ele vai colocar isso com paixão no seu coração. Você fala, é isso. Só que você está deixando de lutar contra a causa de Cristo. Você deixa de ser cooperador do Evangelho e se transforma, por causa do engano de Satanás, no inimigo. O que Paulo chama? Inimigo da cruz de Cristo. Porque aquilo que Cristo fez não liberta mais, não salva mais, não acontece mais nada. Ele engana. 1 Timóteo, capítulo 4. Primeira Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 5. Ora, o Espírito, e aí está falando do Espírito de Deus, afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, ou seja, abandonarão a fé. E por que eles vão abandonar a fé? Por que eles vão apostatar da fé? Por que eles não vão seguir mais a verdade? Porque obedeceram a ensinos de quem? Ou a espíritos de quem?
espíritos enganadores. E a ensinos de quem? E a ensinos de demônios. Veja, qual que é a situação, irmãos? Qual que é a estratégia de Satanás para mudar a cabeça das pessoas? O ensino. Por isso que a escola se transformou num instrumento de manipulação. Por isso que a escola se transformou num ambiente de fusão de ideologias. Porque é através do ensino falso, ensino enganador e de demônios, que você confronta a fé. E por isso alguns abandonam a fé, apostatam da fé. Continue a leitura aí. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. O que é cauterizar a consciência? Fechar as portas para a verdade. Isso nós já estudamos aqui em Timóteo. Cauterizar a consciência é fechar a porta para a verdade. Veja o que diz aí no final do verso 3, ó. Eles proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então, cauterizar a própria consciência é fechar a porta para conhecer plenamente a verdade. Pela hipocrisia dos que falam mentiras. Eu não consigo pensar numa situação, por exemplo, daqueles que defendem o aborto. Irmãos, é a defesa mais hipócrita que existe. Porque esse infeliz que defende o aborto, ele só está vivo porque a mãe dele não quis abortar. Não é? Se ele está vivo, é porque a mãe dele não quis matá-lo. Aí hoje ele defende o aborto. Isso é hipocrisia de mentira. Não tem outra coisa. Hipocrisia dos que falam mentiras e que cauterizou a mente. O que cauterizou a mente? Fechou a porta para o pleno conhecimento da verdade. Você chega para ele e apresenta a palavra de Deus como verdade para ele e fala, não, isso para mim não serve. O coração está fechado para aquilo. Você fala, mas as escrituras dizem, o que é as escrituras, rapaz? O que é escritura? Um livro escrito por homem, ele já tem lá o papagaio aprende e repete tudo que ele aprende. Só que ele nunca nem foi estudar a história e nem fazer um veredito, buscar um veredito, né? Existe um livro, 2 volumes, Evidências que exigem um veredito, Joseph McDowell, se não me engano o nome. Eu sou ruim para guardar o nome de autor. Esse cara era um ateuzão, que eu acho que foi fazer uma tese de doutorado para provar que o cristianismo era falso. Tema do livro, Evidências que exigem um veredito. Volume 1, volume 2. Volume 2 eu gosto mais. Aí o cara se converte no meio da pesquisa. E escreve os 2 livros. Porque o cristianismo tem evidências históricas, arqueológicas, médicas, biológicas, do jeito que você quiser. Só que o ateu papagaio, que ele não sabe nem porque ele é ateu, na hipocrisia do que falam mentiras, ele aprende lá meia dúzia de palavras que ouviu de um professorzinho comum aí, que tem também a mente cauterizada, e aí sai papagaiando aí. A Bíblia é livro de homens, meu amigo, o cara não consegue ler nem. Você pede para ele interpretar o gibi da Mônica, ele não consegue. E não é o gibi inteiro, não. Pega uma página e fala, do que essa história da Mônica está falando? Ele não sabe falar para você. Só que o papagaiozinho vai lá, a Bíblia, livro de homem, está com a mente cauterizada, ou seja, fechou a porta para o pleno conhecimento da verdade. É aquilo que eu falei no início, você pode desenhar para o cara e o cara não entende. Agora, por que ele chegou nesse patamar? Porque ele recebeu ensinos de demônios.
de espíritos enganadores. Ou seja, ele foi seduzido, enganado por aquele que é o nosso inimigo e que tem usado esse sistema para tentar ludibriar e cauterizar a mente das pessoas. Tanto que aquilo lá, a oposição é contra Deus, contra a vida e contra a verdade. A verdade é sinônimo da palavra. E ele fala, não, mas é o que a Bíblia diz, para mim não importa. Pronto. Aí fechou, cauterizou, lacrou mesmo, não tem o que fazer. E aí vai seguir na ideologiazinha, vai seguir militando dentro dessa postura que infelizmente conduz para umas práticas que proíbem coisas lícitas e aprovam coisas ilícitas. Proíbe casamento, exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, aí tratando dessas proibições que eles faziam na época de Paulo. Mas veja, irmãos, tudo isso é fruto do engano produzido pelo nosso inimigo. Não se iluda. Nós temos uma luta e um inimigo sagaz. Ele usa de vãs filosofias, de doutrinas falsas, falsas religiões, a influência acadêmica, influência moral, filosófica, cultural, midiática, tudo para cauterizar a nossa mente, para fechar a porta para o pleno conhecimento da verdade. Essa é a estratégia. Eu não quero fazer propaganda de ninguém. Quem tem ouvidos ouça. Existe acho que é uma instituição agora, que é o Brasil que anda do lado, e que eles têm produzido muitos estudos relacionado a fazer você pensar a respeito numa posição conservadora e na influência de tudo, né, que está aí no mundo sobre as pessoas. Eu não sou assinante deles, tá? Até porque eu preciso preservar a minha posição como pastor, eu tenho lá as minhas convicções, sei dos benefícios, mas é aquele lance. A gente só tem associação com a Bíblia, tá? Mas eles lançaram recentemente uma sequência de vídeos a respeito da influência do cinema. Sétima arte. Eu não queria falar para não dar, mas estou dizendo. Irmãos, acho que são quantos episódios? 4, 5? 5 episódios. Os outros, acho que os 3 últimos trata de filmes específicos. Mas os 2 primeiros trata da questão da influência e da utilização do cinema como mecanismo de manipulação e de homogeneização do pensamento da grande massa. Filmes e enredos que são escritos com objetivos específicos, claros, para mudar o seu pensamento, para mudar o seu jeito de pensar. E aí ele, inclusive, cita nesse documentário a utilização do nazismo do cinema. Como que o nazismo usou o cinema para apresentar para o mundo uma mentira e conseguir adeptos. Se você tiver, não sei se está disponível isso e tal, tá aberto para todo mundo, não sei. Pelo menos as 2 primeiras, os 2 primeiros episódios, vale a pena você dar uma conferida. Para você ver, quando eu coloco aqui essa influência midiática, o poder que a televisão, que o cinema, que os filmes têm para moldar o pensamento de uma geração inteira. De uma geração inteira. E mesmo que no enredo tenha, você vai ver, e eles falam isso, né, interessante, né? Que todo filme usa, de certa forma, a relação criação, queda, redenção.
cosmovisão bíblica, ele usa isso. Toda a história. Só que aí, com a manipulação da mídia, eles vão colocando a redenção não em Deus, mas em você mesmo. A força está com quem mesmo? A força está com você. O que é essa força? Dentro da ideia Star Wars. Não é mais o Espírito Santo que está sobre você. Não é Deus que vai agir sobre você. É a força. E essa força pode ser dúbia. Ela age tanto para o bem quanto para o mal. O que eu estou transformando uma geração em uma geração que eu estou falando de 70 para cá? Porque até hoje, eu sei que para os nerds aí eu vou ser considerado um ateu, né? Na perspectiva de mas eu nunca assisti um filme do Star Wars inteiro. Você acredita nisso? Não assisti. Misericórdia, pastor. Como que um homem pode chegar aos 46 anos e não ter assistido um filme inteiro desse negócio? Não assisti, ué. Tenho vontade até para ver as minúcias, mas nunca fui atrás por isso. Agora tem gente que vive esse negócio. Como que chama lá o bicho peludo lá? Chewbacca. Tem gente tatuado o Chewbacca no peito, velho. E aí, de certa forma, recebe essa influência. Inclusive, eu acho que tem um episódio que eles tratam do Star Wars, mas aí eles vão exaltar essa questão da criação, que é da redenção, como a redenção lá do filho, tal. A disputa do bem e do mal, tal, mas sempre jogando para a relação da redenção no próprio homem. Então, veja, irmão, e essa geração que seguiu e que inundou-se nesse universo, são influenciados para dizer, olha, a força está com você, o bem depende de você, o seu pai pode ser mau, mas não tem problema, a escolha é sempre sua, tal, e que vai, de certa forma, moldar práticas, moldar postura. Da onde que vem isso? Da mente brilhante de Jorge lá? Não, do enganador mor, daquele que está aqui para ludibriar e confrontar Deus, a vida e a verdade. Vendo? Para a gente terminar. Mas nós não estamos chovendo no molhado, é o que eu já te falei. Por que existe a igreja presbiteriana reformada? Porque nem todas as igrejas são iguais. Porque se fosse todas as igrejas iguais, eu não estaria aqui, a gente continuava onde a gente estava. Agora, porque existe um padrão diferente, tem igreja que tem abraçado as ideologias, tem igreja que tem abraçado o liberalismo teológico, tem igrejas que têm abraçado a teologia da prosperidade, da confissão positiva e de tudo aquilo que é contra o evangelho. A mesma coisa? Sim, sim. Sim, sim, sim. Quando a questão cultura midiática usa tudo. Agora vê, e isso influenciou a igreja? Claro. Por isso que a igreja, ela tem que defender os seus absolutos. Quando ela não defende seu absoluto, ela abraça a cultura da época. Você vê a liturgia das igrejas de hoje. Na verdade, é tudo uma imitação da influência midiática. As pastoretes que eu brinco sempre, né? Isso aqui é chacrinha no coração desses pastores antigos. Entendeu? O sonho dele é ter uma Rita Cadillac dançando no púlpito. Ele está gravando, eu sei disso. O chacrinha já morreu, não vai me processar. Então, mas é isso, irmãos, é influência. O que é que traz as mocinhas bonitinhas dançando atrás lá? Tal? Não é por causa do Faustão, começou lá atrás, bolinha, chacrinha, entendeu?
E aí vai trazendo para dentro da igreja. E aí você vai, como nós estamos estudando na quarta-feira, quebrando o segundo mandamento. Porque o culto já não é mais segundo o padrão de Deus, o culto agora é segundo o padrão dos homens. E a gente vai sendo moldado e direcionado por isso. Cuidado. O foco de todas essas mudanças para cauterizar a mente, a consciência e fechar o nosso entendimento para o pleno conhecimento da verdade, vem de um inimigo que é o enganador. E a gente tem que estar atento a isso. Tudo bem? Semana que vem a gente continua ainda, agora tratando dos demônios e seus aliados. Como que os demônios, quem são e como eles atuam para influenciar a nossa sociedade, para influenciar inclusive a própria igreja. Tudo bem? O objetivo de hoje é entender que nós temos um inimigo, esse inimigo ele usa de todos os mecanismos possíveis no mundo para tentar nos ludibriar, nos enganar, nos seduzir para longe de Deus, para longe da vida e para longe da verdade. Se você gravou isso da aula de hoje, amém.